Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes. Vocês estão conosco no canal A Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande tê-los na nossa companhia através desse maravilhoso e abençoado canal, que vai ao ar sempre através das plataformas das redes sociais, mais precisamente pelo YouTube. Quero pedir licença para chegar no recesso do seu lar, no seu aparelho celular, no seu aparelho, enfim, que você está nos assistindo, nos ouvindo, dentro do seu carro, onde quer que você esteja nesse mundo grande e gigante de Deus, eu peço licença para chegar ao recesso aí do seu recôndito, do seu lar, da sua habitação. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar pela sua vida, sua família, quero agradecer a Deus pelos contribuintes do nosso ministério, aqueles que contribuem através das orações, intercessões, consagrações e também aqueles que têm contribuído estendendo a mão através do financeiro para que o nosso ministério possa continuar avante nesta última hora da igreja sobre a face da terra. Meu carinho e a minha gratidão a cada um de vocês. Vocês não sabem o quanto vocês têm somado para que o canal A Bíblia em Foco permaneça nessa plataforma. Queridos e amados irmãos, eu tenho prometido a vocês há um tempo atrás, falado e são muitas temáticas e as coisas vão passando. Não vai ser na totalidade daquilo que eu gostaria que fosse, um estudo longo, uma explanação bem ampla, mas vai ser uma pincelada naquilo que eu já vos prometi. Eu tenho dito para vocês que eu iria falar sobre os cristãos mentirosos, sobre os pastores mentirosos, sobre as igrejas mentirosas e sobre aqueles que professam o nome de Cristo, mas que são mentirosos. Nós sabemos que isso é um mal é um mal letal, é uma ferramenta letal, é um câncer, é uma gangrena que isso pode alcançar todo o corpo, pode matar a pessoa, o físico e também, mais precisamente, o espiritual. E a mentira é algo assim que é inaceitável dentro do cristianismo. É algo, não tem como se tolerar, é intolerável, nós não podemos aceitar de forma alguma a mentira no nosso meio, no seio dos cristãos, no seio da igreja. E eu prometi a vocês que eu iria falar sobre essa temática, então nós vamos estar falando nesse vídeo. Minha esposa não vai conseguir estar comigo, mas eu vou ter que fazer assim sozinho, porque se eu não fizer esses vídeos sozinhos, porque tem vídeos que eu preciso da companhia dela, como estamos ministrando sobre as pérolas do casamento, que eu quero mostrar para os irmãos a unidade de um casal e o verdadeiro testemunho de uma família cristã, como tem que ser. E não só falado, mas vivido na íntegra pela minha vida e a vida da minha esposa. Mas os vídeos de explanação eu tenho que dar continuidade, porque tem o trabalho que eu faço junto com ela e tem o meu trabalho que eu faço sozinho, desenvolvo sozinho. Então, meus irmãos, eu preciso falar com vocês. A mentira é um mal que tomou o século, tomou a sociedade atual. A sociedade atual, ela nasce mentindo, acostuma mentindo, vive mentindo, passa de pai para filho. Eles mentem para se beneficiar, eles mentem para negociar, eles mentem para se posicionar e para conquistar cadeiras, posições, nomes no mundo. Famílias pobres, famílias de classe média alta, famílias riquíssimas, famílias que têm seus tronos, que têm seus reinados, são mentirosos e fazem da mentira uma ferramenta poderosa para se promover e estar no poder. E é sobre esta tão triste realidade que eu quero falar para os irmãos. Isto funciona no mundo, isto é do mundo, isso não é uma prática cristã, mas dentro da igreja não pode funcionar. Da igreja que eu digo não é dentro da igreja, quando eu digo refiro igreja, eu me refiro ao evangelho. Porque as igrejas, as instituições falidas e fingidas e mentirosas, não é o evangelho. Elas podem estar pregando o evangelho e algumas das instituições serem honestas e sérias, mas a grande maioria são mentirosas. Então, quando eu falo igreja, me perdoe, é um erro meu. Quando eu digo dentro do evangelho não pode estar, né? Independente da denominação que vai estar fazendo o evangelho tem que ser verdadeiro. Não pode ser de forma alguma, uma mentira, um engano. Então é sobre isso que eu quero falar. Com experiência vivida, ao longo da minha carreira cristã, são 30 anos de altar e mais, digamos que aí uns 18 anos de conhecimento do Evangelho antes de estar atuando no Evangelho, então vai para quase 50 anos de conhecimento com o Evangelho, desde do meu berço, desde o meu nascimento. Então a gente tem um conhecimento grande, mas eu vou falar das 3 décadas vividas em 3 ministérios por onde passei. O que eu mais presenciei, o que eu mais vi foi mentiras. Mentiras diretas, mentiras perfeitas, mentiras pela metade e mentiras no sentido de
de articulações que pareciam ser verdade, mas que sempre tinham um cunho de engano, de mentira por trás, naquela reunião, naquele conselho, onde estava decidindo às vezes até a morte de pessoas, destruição de pessoas, era ali exercido era um assunto, uma pauta que não era verdadeira. Ela tinha cara de verdadeira, mas era mentirosa, porque trazia sobre si a desgraça de pessoas e a desgraça do evangelho. Então a mentira tem muitas formas de formular ela. Tem a mentira direta, a mentira falada, tem a mentira contada, tem a mentira que faz parte de uma história, e tem a mentira que faz parte de um contexto em que as pessoas estão passando como se fosse uma verdade, uma pauta, onde reúne um grupo, reúne um concílio, reúne pessoas para decidir algo que já foi decidido estatutariamente anteriormente, quando aquela denominação se abriu, aquela instituição, que as verdades seriam tais nos estatutos. Então se reúne para fazer uma pauta com um concílio de pessoas para trabalhar em cima daquilo que já foi decidido, contrariar aquela verdade, trazendo uma outra pauta maquiada e ali, digamos que um remendo, como se fosse o campo político, uma PEC, um remendo para refazer aquilo que já foi feito. Então trabalho com mentiras em cima da verdade. Aí aquelas mentiras criadas começam a contrariar a verdade dentro da instituição. Então vocês têm que ter muito cuidado com a mentira, porque a mentira tem muitas formas dela entrar. Tem a mentira, como eu falei, falada, contada, mentira seguida, mentira de família para família, tem a mentira que é no campo da ilusão, tem a mentira que é uma mentira simplesmente para contar uma anedota, contar uma história, querer ser mais mentiroso que o outro, mas tem as mentiras que são no campo de fingimento, de engano, que são mentiras que são articulações para projeções de empresas, de pessoas se darem bem na vida. Tudo isso é mentira. E nós sabemos de antemão que o pai da mentira é o diabo. E o diabo, quando ele profere mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e é o pai da mentira. E se o diabo é o pai da mentira, a mentira, então os mentirosos que mentem diariamente, mensalmente, anualmente, não mudam sua vida, não nasce em Cristo, não morre para a vida velha, para o pecado, eles são filhos do diabo. Infelizmente eu tenho que dizer com base bíblica, não gosto de falar coisas desta natureza, mas são filhos do diabo. Então se alguém um dia na igreja ou num contexto chamou um mentiroso dentro da igreja ou alguém de filho do diabo, ele vai ficar bravo, porque a palavra foi pesada, mas na realidade é o que a Bíblia diz. Então nós não vamos sair por aí xingando alguém, mas para nós aqui o contexto da nossa fala, para nós entender, a gente vai entender claramente que essas pessoas se tornaram filhos do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então a Bíblia nos dá vários conselhos sobre a verdade, sobre a mentira. E a mentira jamais vai vencer a verdade. A mentira pode ter uma roupagem bonita, pode se manifestar de uma forma diferente, pode às vezes ela arrotar com arrogância o ponto mais elevado da história, da pauta ou da vida, mas na verdade, no final da história, a verdade prevalece sobre a mentira. Porque jamais a mentira e os mentirosos vão vencer a verdade. E no tribunal de Deus, que é o tribunal mais poderoso que um ser humano pode um dia enfrentar, não vai haver mentiras e não vai prevalecer mentira. Será o reino dos justos, o tribunal dos justos, e no juízo de Deus, no juízo dos tribunais, no juízo final, o que vai imperar é a verdade da palavra de Deus. Então você deve guiar a sua vida pela verdade. Bom, nessas 3 décadas vividas, eu passei por meio de ministério onde eu vi obreiros mentirosos, pastores mentirosos, mentindo na minha frente, ou mentindo em assuntos que eu vi eles comentar hoje numa reunião, de uma forma, falar o que eles iam fazer, na outra semana, no outro dia, eu ver o mesmo assunto sendo desenvolvido no outro lugar, mas porém a mesma pauta, com pessoas diferentes que faziam parte da pauta, eles mudar a sua posição, a sua palavra, mentindo descaradamente. Então é sobre isso que eu quero falar, sobre pastores mentirosos que não honram a sua palavra, que mentem, que mudam as doutrinas da igreja, que enganam as pessoas em nome de uma doutrina. São mentirosos porque pregam uma doutrina hoje, diz que a igreja deles vai se manter naquilo, daqui a 2, 3 anos mudam o sistema de fala, muda o seu sistema eclesiástico, tudo por causa de uma queda da esposa ou coisa parecida, por um casamento que fracassou, ou por qualquer atitude deles que deu qualquer consequência na sua vida que acabou em erro, eles mudam toda a sua fala e se tornam mentirosos, pastores que pregam uma coisa e depois dizem eles mesmos
mudam aquilo que falavam, tais como a gente presenciou Feliciano pregando contra a política, depois ele mesmo se desmentindo e mentindo em próprias redes televisivas. Estou usando o exemplo dele, mas não é só ele, é Silas Malafaia, é Sérgio Sora, é todos eles, é os netos e filhos do missionário Davi Miranda, é os descendentes do Gunnar Wing, do Daniel Berg, os líderes da Assembleia, da IPDA, de todas essas igrejas, mentem para as pessoas, porque quando você fala uma coisa, você prega algo durante uma década, 2, 3, 4, durante um meio século, e de repente vocês mudam tudo aquilo que vocês pregavam como verdade e hoje vive pregando uma outra coisa e contrariando aquela verdade que vocês pregaram, então vocês são todos mentirosos, porque a mentira ela tem muitas formas de ser plantada. Então vocês têm que entender isso, que uma pessoa que diz uma coisa hoje e daqui a 10 anos ele fala ao contrário daquilo que ele falava, o que ele se tornou? Um mentiroso, porque aquilo que ele pregava é uma mentira, então. E se ele pregava aquela mentira, aquilo como verdade, e hoje ele prega contra aquilo, dizendo que aquilo que ele pregava, ele era um ignorante ou não sabia, então ele se tornou um mentiroso. Então vocês têm que analisar essas coisas dentro de instituições, vocês têm que ter cuidado com isso, meus irmãos, vocês têm que estar atentos a essas coisas. Porque a mentira tem muitas formas de se manifestar. E tem igrejas hoje, instituições, que se diz Igreja de Cristo, mas que é uma mentira. Desde do nome da placa até o final da sua história, da sua atuação. Começa no nome da placa e vai até o líder e vem nos membros e é uma mentira. E tudo que eles fazem é uma mentira. E tudo que eles vão realizar é uma mentira, porque não tem verdade naquilo que eles fazem. Vocês estão entendendo? É um engano, é uma obra de engano, é um fingimento. Então tudo isso são coisas que eu observei na minha trajetória. É claro que não estou falando generalizando, tem muitas igrejas, pequeninas ou grandes, templos, algumas igrejas de porte pequeno, médio, grande, que honram o que faz, que ainda tem verdade nas suas reuniões, que ainda tem a palavra verdadeira nas suas reuniões para decidir estatuto, porque uma igreja não é só mentirosa porque os membros tornam mentirosos, uma igreja que quebra os estatutos, que mente para os irmãos, que enrola os irmãos, que quantas instituições que deixou os irmãos na mão, que pregavam uma coisa, hoje tudo aquilo que eles pregavam há 10, 20 anos atrás, eles pregam tudo diferente hoje. Tudo ao contrário. E jogam tudo aquilo que eles pregavam na lata do lixo e desmentem os pregadores que pregavam há 20, 30 anos atrás. Contra isso é uma mentira, meus irmãos. Isso está no campo das mentiras. E outra coisa que eu queria falar com vocês também, eu disse que esse assunto, o dia que eu trouxesse, ia ser polêmico. E é uma pena que eu não tenha tempo para falar mais sobre isso, porque isso aqui tinha que ter um estudo sobre a mentira. Mas hoje vocês vão ficar bem cientes do que é mentira. Porque vocês acham que mentira é só alguém que vem de um lugar, de uma casa da outra casa para a sua e lhe conta ali algo e você descobre na outra semana que aquilo não era verdade. Aconteceu diferente, aquilo era mentira. Não é só isso aí, não. É tudo isso que eu estou falando. A mentira tem formas diferentes de atuação e de roupagens. Então a mentira ela anda junto com o engano, ela anda junto com o fingimento, ela anda junto com essas práticas de obras espúrias e escondidas. Vocês entendem? Porque tudo que é verdade está patente. Tudo que é verdade está às claras. A mentira, ela trabalha no campo da obscuridade, da escuridão. Então vocês têm que entender que tudo isso que eu estou falando é mentira. E aí vocês defendem líderes, vocês defendem instituições mentirosas. Mentirosas. Porque uma igreja, um líder não pode falar uma coisa hoje e outra amanhã. Nas suas reuniões não pode usar de leviandade com os seus semelhantes, com os seus irmãos de fé, com os seus domésticos da fé, os seus próprios irmãos em Cristo, enganando, mentindo. O que tem de crente mentiroso hoje, eu estou falando e vou rasgar o verbo, você vai dizer, mas eu, graças a Deus, posso pregar com propriedade que estou pregando, porque eu não sou mentiroso. Eu nunca prendi minha palavra com nada nesses 30 anos de evangelho, de dizer que ia ser ou não, quebrar um item doutrinário, ou enganar pessoas ou mentir para pessoas, nunca. Eu perdi todas as oportunidades que eu poderia ter ganhado, usando de engano, de mentira para enriquecer, eu abri mão para me manter no que eu me mantenho. Então eu posso falar assim. Eu tive oportunidade de ouro e eu não fiquei, não é porque eu sou ignorante, um burro, um asno, ou que não sei fazer, ou não sabia mentir ou enganar dessas igrejas. Eu recusei por causa da verdade da palavra de Deus. Então não é que eu não tive oportunidade de dizer, isso aí é alguém queimado que nunca teve oportunidade. Eu tive N oportunidades para virar a casaca, como diz aqui no Rio Grande do Sul, para me tornar qualquer um como vocês ou como qualquer outro. Vocês que eu digo não é vocês, irmãos, é esses mentirosos que estão aí pregando. Então eu tive oportunidade N's, mas nunca quis, porque eu e minha esposa, no nosso lema nunca foi viver uma vida de mentira, de aparência, uma vida de engano. Nós não queremos viver uma vida de maquiar e pintar uma figura que a gente não é. A gente não quer viver uma vida de engano, de mentira, usando o nome do Evangelho e o nome de Deus. Isso é muito feio, meus irmãos, isso é muito ridículo.
Isso é melhor partir dessa vida sem nada, sem sucesso algum, sem reconhecimento algum, do que sair dessa vida com sucesso, que é uma escada maligna e diabólica que você subiu pisando em cima dos outros, quebrando o degrau das escadas dos outros e subindo sobre a cabeça dos outros. Não, isso não é sucesso. Isso aí não é sucesso. E outra coisa, o reconhecimento para os filhos de Deus verdadeiro, mais cedo ou mais tarde ele vem, porque eu não quero sucesso, eu não busco fama, eu busco reconhecimento. Eu já preguei num vídeo anterior meu, vocês têm que visitar todos os vídeos do canal. Eu expliquei a diferença entre fama e sucesso e reconhecimento. O sucesso, tanto o famoso como aquele que busca o reconhecimento pode alcançar na vida. O que é sucesso? Sucesso é as coisas dar certo. E nem sempre quer dizer que as coisas dão certo, mas eu digo no sucesso é você estar de pé, vivendo uma vida de verdade. Isso é sucesso para mim. Não é sucesso alcançado debaixo de muvuca, focinhada, não sei se vocês entendem o que é isso, e articulações maléficas no mundo espiritual, coisa que é feita debaixo dos panos, às escuras, atrás das cortinas dos bastidores, para derrubar pessoas e chegar lá e dizer que foi Deus que me colocou. Não foi Deus, foi o homem, foi você. E até muitos muitos foi o diabo que lhe colocou, porque o diabo também tem os seus colocados dentro da obra. Até da igreja ele coloca, dessas instituições do jeito que estão andando, ele pode colocar pessoas para destruir com o evangelho verdadeiro. Deus é diferente. Deus não habita no meio da imundícia, da mentira e da sujeira. Então nessas três, antes que eu tá na minha cabeça, eu quero ir para frente, antes que eu me esqueça de explanar para vocês mais um item que eu observei. Dentro dessas 3 décadas, eu acho que já falei de instituição, pastor, já deu para vocês terem entender o que é uma igreja que vive mentira e as formas e articulações mentirosas. Nessas reuniões, concílios, vocês já entenderam. Isso aí também é mentira, porque mentira não é só falar. Mas nessas 3 décadas eu observei o seguinte, que os crentes não é 100%. É uma minoria de crentes fiéis verdadeiros que fala e se rebenta naquilo pela Bíblia, sem fazer confusão e não abre mão dos princípios. Eu vou citar aqui, não é o crente briguento, arigueiro. O crente que zela pela verdade, que briga pela verdade. Quem está entendendo? Não é o crente sem noção, crente contendeiro, rixoso. Não é isso que eu estou falando. Mas estou falando do crente nabote. Vocês entendem? Do crente nabote, aquele que luta pelaquilo que é seu, por aquilo que ele recebeu dos seus pais e de Cristo a herança. É isso que eu estou falando. Que não vende o que recebeu. Eu estou falando desse tipo de pessoas. Bom, mas eu encontrei muito cristão que tinha negócio. Eu encontrei muitos empresários dentro das igrejas pelas quais passei. Eu tive atuação com vários empresários. Eu cheguei a pregar em algumas reuniões, e há algum tempo, acho que foi uns 2, 3 anos, em algumas reuniões da DONEP, que é a Associação dos Empresários Cristãos. Eu tenho muita experiência de vida daquilo que eu falo aqui no canal. E eu vi muitos empresários que enriqueceram e tributaram o sucesso deles a Deus. E a fidelidade é verdade. E na verdade não era. O sucesso deles era uma mentira. Era o próprio diabo atuando dentro da empresa. Porque onde tem mentira tem o diabo. E aí tinha naquelas empresas desses cristãos gente brigando demais uns com os outros, contendendo por causa de dinheiro, claro, óbvio que tudo é o dinheiro. Então onde tem briga, confusão, Deus não está habitando nisso aí. E por que tem? Porque os empresários mentiam nos contratos, nas aprovações, para eles se beneficiar e enriquecer. Então tem muitos deles, um deles uma vez me diz, olha, o cara para ser rico tem que ter 1 milhão na conta, o que tu acha? Um empresário do ramo automobilístico que tem revendas, ele só tem dinheiro quando tem 1 milhão. Eu tenho 1.200.000 na minha conta livre hoje, fazer o que eu quiser, comprar veículo, o que for necessário. Então a gente percebe que essas pessoas, eles eram da igreja, eles eram aplaudidos, ovacionados pelos presidentes da Assembleia de Deus, eles eram membros da igreja, evangelistas, pastores, presbíteros, porque tinham uma revenda, porque tinham uma empresa, seja ela do ramo que for, seja uma revenda de automóvel, seja o que for. Então eles eram ovacionados lá dentro pelos seus dízimos altos, mas eles eram mentirosos na sua empresa, eles ganhavam o seu dinheiro de uma forma fraudulenta e mentirosa. Quando ia ter uma aprovação de uma ficha bancária, eles mudavam os dados da pessoa, eles alteravam os dados das pessoas para poder adquirir os financiamentos e a sua empresa enriquecer. E eu pergunto para vocês, é mentira ou não é isso? Quando se adultera, quando se mente através de um preenchimento de uma ficha de uma conquista de um imóvel, de uma casa, de um terreno ou coisa. Claro que é mentira. Vocês entendem? Quantos deles mentiam que o veículo era isso, era aquilo? Já falei que anteriormente tive experiência nesse ramo, por ser um gestor de venda, pintava a direção do carro com graxa de sapato,
para a direção ficar bem pretinha, maquiavam o veículo, pintavam ele, davam um banho de loja para ele passar por aquilo que ele não era. Então tudo isso é mentira. Se tinha uma tortura no chassi ou no sistema de alinhamento de condução, não falavam, vendiam da mesma forma, enrolavam, mentiam. Às vezes os próprios crentes da igreja que confiavam neles que iam lá comprar porque eles eram cristãos. Então não confie em cristão que tem comércio, tem negócio. Se ele é sério, não interessa se ele é católico ou cristão. Se ele tem um negócio e ele é sério, você vai lá e compre dele. Seja espírita, católico, cristão. Negócio é uma coisa, cristianismo é outra. Então não vá nesse papo que todo cristão que tem um comércio é honesto, sério, porque eu experimentei vários deles mentirosos. Então esses cristãos empresários, esses pastores que sabiam do conluio dessa gente, quando os irmãos reclamam, fui enrolado por ele, fulano tal, e o pastor não chama ele para conversar porque ele é um empresário riquíssimo, porque o dízimo dele é alto. Então isso aí tudo para mim é mentira e corrupção dentro dessas instituições. Por que eu não fico mais e não volto atrás? E esses membros cada vez defendem mais suas instituições, como a IPDA, a AD. Quanto mais elas se corrompem, mais elas se aprofundam no pecado, eles defendem mais. Porque eles vivem uma vida mentirosa, uma vida de engano, e querem defender o engano. E eles que outrora se julgavam santarrões, hoje são os que fazem as coisas de uma forma mais espúria que vocês podem imaginar. Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês era sobre isso. Cristãos, empresários mentirosos que mentem para conseguir financiamento mediante as agências bancárias financeiras, as agências financeiras, ou aqueles que mentem para mentir no passado para conseguir um seguro-desemprego, tirava até uma outra carteira na época, hoje está mais complicado, não tem como, as coisas estão mais digitalizadas, mas mentiam para receber um seguro-desemprego, mentem para receber mulheres que mentiam o seu estado conjugal para ter um benefício, mulheres na IPDA que eu cansei de ver que eram esposa de militar, que às vezes viviam uma vida enrolada, mas para não perder a pensão, para não perder isso, para não passar fome, ficava ali mentindo, enganando e vendo a vida mentirosa. Então, seja no campo que for, traga o prejuízo que trazer, você tem que legalizar a sua vida e não viver uma vida de mentira, e não mentir para ninguém. Entendeu? Na questão conjugal, na questão de desembaraçamento de papéis, quantos obreiros, quantas financeiras, quantos obreiros que mentiram nas fichas de relatório. Foi uma das coisas que me tirou da IPDA, porque eu assumi uma das igrejas e a primeira choque que eu levei foi as próprias pessoas da área de finanças adulterando a ficha diária com carbono, copiando assinatura, adulterando assinatura. Tudo isso eu falo, porque não, a mentira não é só falada, a mentira é no campo do adultério. O adultério também é uma mentira, o adultério conjugal, físico, o adultério de documentos, de papéis, de prostituição, isso é uma mentira. Você adulterar, você fingir, você ultrajar as coisas. E isso tudo eu vivi e sei o que estou falando. E foi uma das coisas que mais me magoou, porque teve uma dessas igrejas que eu assumi que eu tive que ficar trabalhando daquela forma por um tempo, para não sabia o que fazer da minha vida. Então tudo isso a gente passou, isso é muito triste, e eles usavam essas formas, esses meios, e eles andavam na mentira e viviam na mentira, e prosseguiam na mentira, adulterando, tirando pessoas boas das funções, colocando as pessoas que iam concordar com a forma de trabalho deles para eles mentir e adulterar documentos. Então tudo isso eu vivi e sei, isso é mentira. Então essas mentiras não pode viver dentro da vida de um cristão, não pode estar dentro do Evangelho de Cristo. Então não é só contou a história, como tem aqui no Rio Grande do Sul a Nova Brécia, que é uma cidade pequena aqui perto da região aqui, acho que Serra, aqui meio Serra, Caxias, por ali, não sei aonde, é por perto de Caxias do Sul, Nova Brécia, que é a capital nacional da mentira. Então, porque tem concurso de mentira para ver qual das pessoas que tem a mentira maior e mais aplicada. Só que nós não vivemos em Nova Brécia, nós poderíamos viver em Nova Brécia, mas viver uma vida de verdade. Não é a cidade que é culpada de ser a capital nacional da mentira, é por causa do concurso da mentira, e eu acho que isso também já faz com que eles vão projetando os mentirosos ali naquela cidade. Mas enfim, então não estamos contra a Nova Brécia, estamos contra a mentira. Vocês estão entendendo? Porque o diabo é o pai da mentira. E a mentira é moda hoje. Se você mente, você é esperto, você é inteligente. Eu conheci uma mulher cristã na IPDA, que era esposa de um dirigente, de um obreiro aqui na região do Vale dos Sinos, que ela tinha orgulho do marido dela ser esperto. Mas o marido dela não era esperto, o marido dela era mentiroso, esperto, ficava entregando as pessoas, derrubando as pessoas. E um dia ela disse: eu queria casar com um homem assim, eu pedi para Deus um homem esperto. Então vocês não sabem de nada, meus irmãos, a grande maioria de vocês não sabe do que acontece dentro da igreja. E eu fiquei estarrecido daquele dia, disse: puxa vida, uma pessoa
torce para ter alguém dessa natureza, esperto, mentiroso com ele. E se diz cristão, orava por revelação meia hora, 1 hora, eram os que mais estavam lá chamando revelação. Então, meus irmãos, o que tem de mentira dentro da igreja, no altar da igreja, profetas mentirosos, revelações mentirosas, profecias mentirosas, que nunca Deus inspirou o profeta, profecias no campo da exaltação do ego, do crescimento financeiro, do poder da cadeira. Deus vai te levantar, Deus vai te colocar, essa cidade vai saber quem tu é, sai dali, nunca acontece nada, era só um momento. As revelações mentirosas, Deus vai te curar, Deus vai te tirar dessa cama, Deus vai te tirar dessa vida, Deus vai te tirar daqui, Deus vai te botar para lá, Deus vai te exaltar sobre a cabeça dos teus adversários. Tudo isso, tudo mentira, mentira, mentira. A grande maioria do que se vê dentro das instituições é mentira. Eles são uma mentira, eles falam a mentira e eles proferem a mentira. E a vida deles já é uma mentira, porque eles não vivem na verdade. Então é para escabelar mesmo, é para arrebentar a espiga e debulhar o milho esse vídeo. Não interessa quem vai me ouvir, ou vai dizer que eu sou mal educado, ou que eu não tenho ética. Não vão ouvir o vídeo desse rapaz aí, desse rebelde. Pensa o que você quiser, porque lideranças como vocês, que presidem PDA e AD, e essas igrejas neopentecostais e pentecostais do Brasil, a grande maioria, a gente conhece muito bem vocês. A gente sabe do que vocês... Eu cansei de ver líder mentindo na minha cara. Eu fui numa reunião em São Paulo e vi o missionário Davi Miranda fazer uma reunião de um jeito. Eu vi o assunto lá, a origem do assunto. Depois eu estava na IPJC, eu vi o pastor Ademar falar do mesmo assunto de outra forma. Eu conheci a origem do assunto quando nasceu em 80, eu conheci o assunto que o missionário comentou lá, e como ele falou, e depois vi o outro líder comentando, e eu vi a mentira entre a liderança. Eu cansei de ver gente mentindo na minha frente. Então eu cansei de gente mentirosa dentro do Evangelho. O Evangelho é lugar de mentira. As instituições sim, mas o Evangelho não. O Evangelho de Cristo é a verdade que liberta, que transforma, que redime, que alivia, que traz liberdade de espírito. Eu jamais quero ser presa de alguém, eu jamais quero estar debaixo do domínio de alguém mentiroso, que domina por torto e ganância, que bota o pé em cima de você para matar o obreiro fiel, que tira de cena os obreiros que pregam a verdade, que massacra os cristãos verdadeiros. Não quero estar numa instituição dessa, não quero fazer parte de um sistema desse falido, onde a verdade não pode ter livre curso, onde a pessoa não pode falar do amor de Cristo com liberdade, onde as pessoas têm que viver oprimida por esses mentirosos que não fazem a verdade, que colocam fardos sobre os membros que eles não tocam com a ponta do dedo. Não quero viver no meio dessa gente. O Evangelho é liberdade, e é liberdade não para a carne, é liberdade para servir a Deus na verdade da palavra de Deus. Então tem gente interpretando a Bíblia Sagrada de uma forma muito errônea. É uma hermenêutica pobre, uma homilética falida, é uma exegese pobre, desgraçada, não tem uma exegese bíblica, não sabe exaurir, não sabe extrair, não sabe tirar nada do texto. E quando tira para fazer contenda e arrumar pretexto para heresia e para suas carnalidades. São pessoas destituídas da glória de Deus, da sabedoria. Não tem mais o Espírito Santo para os revelar. Não tem mais o Espírito Santo para os orientar, para os redarguir, para os dirigir, para os guiar pelos caminhos dos tesouros das verdades da palavra de Deus. Não tem o Espírito de Deus. Não tem. Por isso que o que tem o coração deles é a grandeza, é o dinheiro, é a riqueza, é os prazeres desta vida, é os deleites deste mundo, é deleitar suas carnes nos prazeres desta vida, mas não querem comprometimento. Então a mentira não faz parte do verdadeiro evangelho. Então mentir nos contratos, mentir nas empresas, mentir para se beneficiar, mentir entre pessoas, entre os próprios irmãos. Então a mentira, meus irmãos, é algo muito triste. E era mais precisamente sobre esses campos que eu queria falar com vocês. Então vocês tenham muito cuidado com esta obra da mentira, de se beneficiar em cima das pessoas com coisas e com ações, com reuniões, com articulações. Vocês que se dizem cristãos, quando alguém prega uma mentira para vocês e vocês aceitam como a verdade, vocês já estão mentindo. Porque vocês conhecem a verdade. Vocês estão concordando com a mentira, vocês já estão fazendo um corpo com a mentira, porque vocês conhecem a verdade. Vocês abriram mão das verdades de Deus para aceitar as mentiras de homens mundanos que não têm compromisso com a palavra. Então vocês já estão vivendo a mentira. E eu vou ler alguns versículos para encerrar com vocês, que vocês vão ficar de cabelo em pé. Então é assim, a mentira não é só a falada, é a mentira vivida, é a mentira articulada, é os adultérios, é as mudanças e alterações nos documentos, nos estatutos, tudo isso é mentira.
E o cristão verdadeiro não vive de mentira e de mudanças bruscas ou de variações naquilo que é estatutário, que é estatuto perpétuo da palavra de Deus. Porque a Bíblia se perpetua. O que está escrito, não tem como alguém mudar. Então aqui para vocês refletir, Efésios 4:25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Lembrando que eu não sou melhor que ninguém. Eu só estou vos pregando a palavra de Deus como ela é. Eu só tento viver uma vida de verdade. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou um santo. Eu sou alguém que luta pela verdade. Que fique bem claro. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Se nós somos membros de um mesmo corpo, não vamos enganar ou lutar contra, ficar agulhando, alfinetando o membro do nosso próprio corpo. Porque daí o corpo não desenvolve bem, quem está entendendo? A cabeça manda sensação para o corpo e o corpo para a cabeça. Então, se um dos membros está lá mentindo, alfinetando o outro membro do corpo, não vai haver um funcionamento perfeito do corpo. Não dará falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20:16. Cuidado com a mentira. Cuidado com o engano. Não vai ir lá dizer que o que você tem, o que você está vendendo é bom, se não é bom. Cuidado. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo. Então, se você está mentindo, você ainda é velho. Você não tem nada de Deus. Você tomou banho de água. Você não se batizou. Você foi tomar um banho no rio ou no tanque batismal. Você não se batizou. Correto? Você tomou banho. Se banhou. O qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Então, se é nova criatura, está se renovando em conhecimento na imagem do seu Criador. E Cristo, quando que Cristo mentiu? Quando que Cristo mentiu para se beneficiar em alguma coisa? Quando, se ele foi à morte de cruz porque falou a verdade? Quando que Cristo inventou uma história ou mudou a sua palavra para ter algum benefício? Mediante Pilatos, o que ele disse? És tu? Tu dizes. Tu dizes isso, mas eu para isso vim. Diante de Herodes, os apóstolos, diante dos seus algozes, o que eles disseram? Faça meu favor, meus irmãos. Vamos ver se eu estou na esquina, esses crentes mentirosos, esses crentes modernos, malandros, bandidos. Outra coisa que é uma mentira deslavada é na questão da vida conjugal hoje. Querem enfiar dentro da cabeça das pessoas aí um segundo casamento, um terceiro casamento, uma vida dúbia, uma vida desregrada, como cristãos verdadeiros. As mulheres sentadas em cima do altar de calça comprida, ligadinha no corpo, brinco espalhado pela orelha, pelo nariz. Meu irmão, é um evangelho mentiroso, esse evangelho pregado. Vivemos uma mentira. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Provérbios 12:22. Então Deus se deleita com quem fala a verdade. Os lábios mentirosos ele odeia. Cuidado. Semente para se beneficiar em cima da namorada, em cima do namorado, em cima do marido. Semente para se beneficiar em cima do seu pai, enganando eles. Quem usa de engano um dia vai experimentar o engano, meu irmão. É recíproco. Se você semeia, você vai colher. Na lavoura da vida, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Não pense que vai semear milho e vai colher feijão, porque não, semeou milho é milho. A lei da natureza é essa, meu irmão. Vamos à frente. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. Aqui fraude, reuniões fraudulentas, concílios fraudulentos, reuniões de ministérios fraudulentas, traçando a forma de matar os seus irmãos, seus obreiros, porque não aceitou a forma errada que ele queria. Então faz uma reunião, reúne aqueles comparsa mundano, que está sempre do lado de pastor puxando o saco, e usa aquele concílio, porque tinha uma reunião, um número X de assinatura para derrubar os outros que são fiéis. Cuidado, a tua hora vai chegar. Então quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Salmo 101:7. Fora ficam os cães, fora ficam os cachorros. Mas não no sentido dos cachorros, porque os cachorros não têm alma para prestar conta para entrar no céu. Os cães no sentido de comparar o crente falso com o cão. Porque o cão é um animal bem, sim, comparado no sentido pejorativo. Então aqui está sendo comparado, fora ficam os cães, porque os cães não entram na habitação ou numa mansão, uma coisa organizada. Hoje em dia entra porque nós estamos vivendo uma vida conturbada de valores inversos, mas normalmente eles ficam fora, cuidando do seu trabalho, da sua vida. Então fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria. E agora eu vou provar para vocês que a mentira é considerada como uma cachorrice.
uma cachorrada. Vocês estão entendendo? Ó, ficam fora os cães, os que praticam feitiçaria. Então a cachorrice, as cachorradas no mundo espiritual e na vida da sociedade secular é comparado com feitiçaria na Bíblia Sagrada. Os que cometem imoralidade, ó, cachorrice, cachorrada, feitiçaria e imoralidade, tudo no mesmo campo. Os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os que matam pessoas fisicamente e espiritualmente, porque tem o assassino físico e o assassino espiritual. E os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Vocês estão entendendo? Aqui muito se foi pregado que aqueles que amam, digamos que uma tela, uma coisa, que a tela é uma mentira. Não, não é a tela, não é o que ama a tela ou a mentira, o teu smartphone está na tua mão, um computador, um tablet, um aparelho de TV. É o que passa nele que é mentira. Você entendeu? É o que você está tendo nele que é mentira. E aí não é só a TV, tem outras coisas que transmitem a mentira, o rádio. Então, é os que amam e os que praticam a mentira. Apocalipse 22:15. Então, a mentira é comparada com feitiçaria, imoralidade sexual, com mortes e assassinatos e com os idólatras, que é os piores defeitos que uma pessoa pode ter. Não é sobre um campo doutrinário estereótipo de uso e costume, mas é aquilo que está dentro. Por isso que eu digo para vocês, de nada adianta um cristão arrotar o campo exterior do corpo como santidade, se dentro do coração dele tem essa podridão aqui, ó. Ele é um sepulcro caiado. Ele condena as mulheres lá que não estão alcançando o padrão de excelência no evangelho, os homens, mas dentro do coração dele, ele é um idólatra, ele é um assassino, ele é um mentiroso, ele é um imoral, ele é um feiticeiro e ele vive fazendo focinhada e cachorrada para destruir com as pessoas. Vive de cachorrice, vocês estão entendendo, meus irmãos? Então fica aí para as pessoas, Apocalipse 22:15, ficarão de fora os mentirosos, que são comparados com as demais práticas aqui do versículo. Ficarão onde? De fora. De fora do quê? De fora do reino de Deus, de fora da porta de entrada da eternidade. Vocês estão entendendo? Ficará de fora, não entrará na eternidade com Cristo, os mentirosos. Então para de mentir, porque é muito sério, não é brincadeira. Bom, então nós continuamos aqui para nós darmos conclusão, porque já falei e já passei o que tinha em mente, Deus já há de operar muito na sua vida através do que foi pregado. E os que quiserem combater, porque são mentirosos, se beneficiam com a mentira e vivem mentira, e vivem uma vida de mentira, isso já de antemão, desde os anos 1950, que os pregadores, os evangelistas itinerantes vêm mentindo, enganando para coletar fundos e valores exorbitantes. Usam os dons de uma forma mentirosa, mente para ministrar uma bênção, prometem para as pessoas através da mentira que as pessoas nunca vão alcançar, são assassinos da fé porque matam a fé das pessoas, matam o que as pessoas têm de esperança no Evangelho, fazem as pessoas ficar contra o Evangelho, verdadeiro, bravo, porque acham que deviam alcançar o que eles prometeram através de profecias mentirosas e revelações, e as pessoas nunca alcançam. Em vez das pessoas se revoltar contra o mentiroso, se revoltam contra o Evangelho de Cristo. Então vão prestar conta, sim. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem ninguém não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Tiago 3:14. Então não vão se gloriar disso, por viver a mentira e esse campo aqui da ambição, porque onde tem mentira tem ambição, tem amargura, tem inveja, tem egoísmo, mas anda tudo junto. Uma pessoa verdadeira jamais é um egoísta, um invejoso, um amargo. Agora um mentiroso normalmente está tudo junto, imbuído no pacote. Vamos lá, Provérbios 14:5. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. Então a testemunha sincera, verdadeira, ela não engana ninguém. Cuidado com a obra de engano. Membros que vivem de engano e apoiam engano e defendem aqueles que enganam. Cuidado com as obras de engano, porque uma testemunha verdadeira não engana ninguém. Mas a testemunha mentirosa, falsa, ela transborda, bota para fora. O que é? Enche um copo d'água e vai enchendo com a jarra, vai botando água para fora. Transborda em mentira e tanta mentira que tem. Bom, diz mais aqui, Provérbios 17:7. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. Um governante não pode ter lábios mentirosos. O que nós mais vivemos hoje em dia é a mentira no campo da política. Provérbios 17:7. Porque a política já é uma mentira em si, porque eles prometem, mentem e não fazem aquilo que prometem. Esse vídeo incomoda os infernos. O remanescente de Israel não cometerá injustiças, eles não mentirão. O remanescente de Israel não mentirá, não vai mentir, nem se achará engano em suas bocas.
Eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. Então quem é verdadeiro não tem medo, não é amedrontado. Deus guarda ele, livra ele. Zefanias 3:13. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Ele não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Fique em Cristo, meus irmãos. Em Cristo só há verdades. Fique em Cristo, porque em Cristo não há engano, não há mentira. Em Cristo não há condenação. Aqueles que estão em Cristo estão livres da condenação, da mentira, do pecado, da morte e da destruição. Pai eterno, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, dá sinceridade aos lábios dos teus filhos, ensina-os a falarem a verdade uns com os outros. Pai, em nome de Jesus Cristo, orienta-nos a rechaçarmos toda mentira, seja ela falada, seja ela pensada, maquinada, de qualquer forma, Senhor, que possamos viver na íntegra a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, nos livre desse sistema falido, dessa sociedade mentirosa, desses líderes governantes enganosos e mentirosos que têm destruído com a nação, destruído com o mundo através de suas mentiras faladas, pregadas, anunciadas, Senhor. Ó Deus, livra-nos das instituições que se dizem cristãs mentirosas, dos líderes fraudulentos, mentirosos, enganadores. Nos livra, Senhor, das seitas pseudo-cristãs, dos seus líderes profanos, mentirosos. Livra essa nação, meu Pai, de toda obra do engano, de toda mentira de Satanás. Faz com que a Tua verdade prevaleça, Senhor. Nos tribunais desta nação nós só vemos a mentira, mas nós sabemos que há uma esperança para os que Te servem, que nos Teus tribunais viveremos e usufruiremos da verdade da palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, traz a Tua jurisprudência sobre este mundo. Sabemos que Tu és o Senhor da glória e nós confiamos e cremos em Ti, Senhor. Fica conosco, abençoa os Teus filhos, visita os Teus filhos, cura os Teus filhos, liberta os Teus filhos através dessa palavra poderosa que nós pregamos no canal Bíblia em Foco. Senhor, levanta contribuintes, levanta, Senhor, pessoas para ajudar a manutenção do trabalho do canal, levanta pessoas, meu Senhor, para nós poder plantarmos as bases da primeira congregação. Eu Te suplico, eu Te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Fica em Cristo, meus queridos e amados irmãos. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Falou com vocês o pastor Levi Longaray.